Relato enviado por Mateus. Era final de outubro quando acordei com um dos meus melhores amigos, Carlos, me ligando perguntando se eu poderia ir até a casa dele mais tarde. Era um sábado e eu estava no ensino médio na época. Então passava a maior parte dos meus fins de semana com amigos. Os pais do Carlos estavam fora da cidade no fim de semana e ele estava sozinho em casa com uma de suas irmãs mais velhas, a quem chamarei de Cíntia. Ela supostamente estava cuidando dele o fim de semana inteiro. Eu sabia que no fundo ele estava apenas me pedindo para ir para uma festa com ele. Eu não tinha nenhuma responsabilidade de trabalho que me preocupava na época. Então concordei com a ideia e fui para a casa dele. Quando cheguei lá, jogamos FIFA no sofá da sala por algumas horas e conversamos sobre a escola, garotas e tudo mais que nos importava na época. De repente, ele trouxe a ideia de irmos a uma festa de Halloween em seu bairro, onde um monte de gente da nossa escola iria. No começo eu estava um pouco pensativo com a ideia, mas depois de algum tempo, ele me convenceu a ir. Não sou introvertido nem nada, simplesmente não estava com vontade de festejar naquela noite. Mas Carlos estava morrendo de vontade de ir, então tentando ser um bom amigo, concordei em ir. Perguntei a ele sobre comprar algum tipo de fantasia, mas ele disse que tinha 2 camisas da equipe de segurança e que poderíamos simplesmente vestir e usar como o mínimo de uma fantasia de Halloween. Continuamos jogando no PlayStation por mais algumas horas até chegar às 10h30 da noite. Carlos subiu as escadas para o quarto de Cíntia, dizendo a ela que iríamos à festa. Então vestimos nossas camisas e saímos. Após uma rápida caminhada de 5 minutos, paramos em uma casa decorada para o Halloween, onde podíamos ouvir a música tocando lá dentro. Passamos pelas decorações e pela porta já podíamos ouvir a música bem alta. O lugar estava lotado, talvez uns 70 adolescentes do ensino médio conversando em grupos pela casa. Era uma festa normal. Alguns minutos depois eu já tinha me perdido do Carlos quando fui puxado de lado por um dos meus colegas de time do futebol que eu mal tinha visto naquele ano. Ele me sentou em um sofá em círculo com alguns de meus outros amigos e colegas de equipe. Continuamos conversando por algumas horas, rindo de lembranças idiotas trazidas em conversas e participando de atividades que normalmente acontecem em festas. Naquela altura da noite, eu estava me sentindo cansado e completamente por fora. Eu sabia que era hora de ir para casa e descansar um pouco. Procurei por Carlos na festa, onde ele estava flertando com uma garota no canto da cozinha. Quando interrompi a conversa e perguntei se teria problema eu voltar para a casa dele e dormir. Ele concordou e disse que ia ficar mais um pouco, mas a garota com quem ele estava conversando perguntou se eu poderia ir pegar algumas bebidas no porão. Eu concordei e fui. Não demorei muito para encontrar o porão. Quando abri a porta e desci as escadas mal iluminadas, tropecei nos últimos degraus e caí bem próximo à geladeira. Ao abri-la, fui recebido por uma voz de um homem atrás de mim que tentou dizer baixinho. Eu pulei assustado e, ao olhar para trás, vi um homem alto de uns 40 anos vestindo uma capa preta, parado e com um sorriso no rosto, fazendo um gesto de surpresa com as mãos. Gritei assustado e o cara se apresentou como primo do dono da festa. Eu estava tão fora de si que nem questionei porque ele estava sozinho em um porão escuro, se estava acontecendo uma grande festa lá em cima. O cara tentou sem jeito puxar conversa, mas eu disse a ele que precisava pegar a bebida para meu amigo e sair da festa. Sinceramente, sou muito aberto a conversas com estranhos, mas mesmo naquele momento eu não gostei do clima que tinha gerado ali. Quando estava subindo para ir embora, ele soltou um prazer em conhecê-lo. Me despedi do meu amigo e deixei a festa. Enquanto caminhava para a casa do Carlos, observei as luzes e decorações de Halloween em cada residência do bairro. Enquanto caminhava, refleti sobre a conversa estranha que tive com aquele homem no porão e da sensação estranha que me consumia naquele momento. Eu finalmente cheguei na casa do Carlos. Estava completamente escuro e o carro da Cíntia havia sumido da garagem, o que significa que eu estava sozinho. Entrei na casa totalmente escura e misteriosa e não me incomodei em acender algumas luzes.
Apenas fui direto para o porão para dormir. Fui até lá e desmaiei no sofá. Fiquei deitado por uns 15 minutos, até que ouvi um barulho estrondoso lá em cima. Isso me acordou imediatamente. Tentei ouvir mais alguma coisa, mas o silêncio voltou. Pensei que estava ouvindo coisas, então tentei voltar a dormir. Não sei quanto tempo se passou desde quando ouvi o estrondo pela primeira vez. Só sei que novamente pude ouvir um barulho, e desta vez eram as tábuas do piso acima de mim rangendo, como se alguém estivesse andando sobre elas. Pensei que fosse Carlos ou a Cíntia, mas parecia muito pesado para ser qualquer um deles. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Carlos perguntando se ele já estava em casa. Olhei para o teto tentando ouvir mais alguma coisa, e foi exatamente nessa hora que a porta do porão se abriu e pude ouvir uma pessoa descendo a escada. Sem acreditar, eu vi o homem que vi mais cedo na festa parado ali silenciosamente iluminado pela luz da escada. Tentei não fazer nenhum barulho rezando para que o homem simplesmente se afastasse. Ele passou em direção ao fim do porão. Aproveitei e subi silenciosamente as escadas. Saí e fechei a porta do porão. Peguei meu telefone, liguei para a polícia e expliquei toda a situação. Quando os policiais chegaram, apontei onde ficava o porão e eles foram até lá e prenderam um homem, que estava escondido debaixo da cama. Os policiais conseguiram acessar as câmeras da casa vizinha e viram o homem me seguindo para casa. Mas então ele me perdeu de vista depois de virar a esquina para o beco sem saída. Então, ele acabou esperando a Cíntia sair de carro para entrar na casa. Ele entrou escondido pelo quintal e invadiu a casa pela porta dos fundos. Depois desse evento assustador, a segurança na casa de Carlos foi reforçada e a vizinhança também ficou mais atenta a estranhos. O alívio de saber que o homem foi preso não apagou a sensação de vulnerabilidade que ficou marcada após aquela noite.